Para entender como cheguei a essa situação, preciso contar um pouco da minha história. Quando terminei o ensino médio, por volta de 2004, arrumar um emprego era difícil. Aceitei qualquer trabalho que aparecesse, só para conseguir me sustentar. Consegui um emprego em tempo integral, limpando lugares que sofreram danos por fogo e água. No começo, fiquei feliz por ter um salário estável e poder começar a economizar, mas logo isso virou um pesadelo que tive que aguentar por quase 3 anos. A empresa me mandou para um trabalho onde um porão tinha sido inundado com esgoto. Depois de alguns dias de trabalho, terminamos e fomos para o próximo. No dia seguinte, meu chefe me chamou no escritório e falou sobre uma equipe especial que estava formando. Ele perguntou se eu queria ser o líder dessa equipe, supervisionando outros 3 caras que tinham sido contratados. Achei estranho, já que eu só tinha trabalhado lá por 3 dias, mas pensei que meu esforço estava sendo reconhecido e que eu ganharia um aumento, já que comecei ganhando 10 por hora. Mas não ganhei aumento e nem treinamento para a nova função. Só recebi uma van com materiais de limpeza e os números de telefone dos 3 novos funcionários. O chefe me explicou quais ferramentas e produtos de limpeza usar e onde cada coisa estava na van, incluindo roupas de proteção e máscaras. Mas ele não deu muitos detalhes sobre o que eu teria que limpar. Ele disse que cada situação era diferente e que eu receberia instruções específicas para cada trabalho. Ele chamou minha função de líder da equipe CSC e disse que eu nunca teria que ver os mortos, porque o legista já teria removido os corpos antes de a gente chegar. Eu deveria usar meu bom senso para decidir o que precisava ser removido das casas e o que poderia ser limpo. O primeiro trabalho na minha nova função, conforme o chefe me informou, foi limpar os restos de uma pessoa idosa que tinha morrido em casa e estava deitada em uma cadeira. Quando chegamos, o legista me mandou entrar para mostrar algumas coisas que eram perigosas e precisavam ser removidas por causa do risco de doenças. Acho que meu chefe conhecia algumas pessoas do escritório do legista, porque a maioria dos nossos trabalhos vinha de recomendações deles. Não só o morto ainda estava na casa, mas estava totalmente visível para mim e para outro colega. E dava para sentir o cheiro da decomposição através das máscaras, porque a casa não tinha ar-condicionado e era meados de junho. O legista estava ocupado e esperava mais pessoas chegarem para levar o corpo que estava se desfazendo. Chamo o corpo de ele, porque não dava para saber se era homem ou mulher. E eu tentava não olhar muito, porque era perturbador. Os outros 3 colegas com quem trabalhei lidaram bem com a situação, mas 2 ficaram enjoados com o cheiro e tiveram que sair para vomitar. Ficamos do lado de fora depois que o legista nos mostrou a cadeira, os fluidos que tinham vazado no carpete e o porão onde os fluidos tinham se acumulado em algumas caixas. O apoio do legista chegou e removeu o morto e nós começamos a trabalhar. Depois de uns 5 minutos, coisas estranhas começaram a acontecer. A primeira foi quando comecei a desmontar a cadeira. Eu tinha removido o encosto da cadeira e estava colocando em sacos especiais para materiais perigosos, quando a base da cadeira começou a balançar. Eu estava a uns 3 metros de distância, colocando o saco com o encosto perto da porta da frente. Não tinha mais ninguém na sala, porque os outros colegas estavam no porão mexendo nas caixas. Ignorei isso e continuei desmontando a cadeira, mas senti um arrepio nas costas e comecei a me sentir mal. Pensei que era o choque de estar limpando aquilo e continuei, mesmo com o calor do traje de proteção. A próxima tarefa era remover o carpete e ver se o piso podia ser limpo ou se eu precisava remover uma parte. Liguei para o chefe para perguntar e ele disse para derramar um produto especial na área, para que penetrasse nas tábuas do piso. Peguei o galão no caminhão e levei para dentro.
Quando entrei, os 3 colegas que estavam no porão saíram correndo, tropeçando uns nos outros. Quando perguntei o que tinha acontecido, eles disseram que tinha alguém no porão e acharam que era um morador de rua ou alguém que usava drogas, porque Detroit tem muitos problemas assim. Escutei em uma das janelas abertas do porão, porque a gente sempre abria as janelas e deixava as portas abertas para ventilar. Depois de escutar por alguns minutos e não ouvir nada, eu e outro colega entramos no porão com uma lanterna e um pedaço de metal. Procuramos por todo lado, mas não encontramos nada além das nossas pegadas. Mas quando começamos a subir as escadas, ouvimos uma tosse horrível vinda de algum lugar no porão. Quando procuramos de novo, não encontramos nada, mas o canto do porão estava cheio de poeira, como se alguém tivesse mexido nas coisas recentemente, o que nos deixou confusos. Chamamos os colegas de volta para continuar o trabalho, mas eles disseram que sentiam como se estivessem sendo tocados, enquanto mexiam nos materiais contaminados pelos fluidos. Voltei ao trabalho no andar de cima, mas descobri que o galão de produto que eu tinha colocado perto das tábuas do piso tinha sumido. Fiquei frustrado, porque era o único galão que tínhamos e eu me lembrava claramente de tê-lo colocado ali antes de os colegas saírem correndo e eu me distrair. Comecei a tirar o lixo, achando que eventualmente encontraria o galão ou que os colegas do porão tinham movido ele. Para minha surpresa, encontrei o galão deitado de lado, atrás do saco que tinha o encosto da cadeira. Isso era impossível, porque tinha outros 6 sacos na frente desse, perto da porta da frente. Senti outro arrepio, dessa vez acompanhado por um sussurro que não conseguia entender. Limpei as tábuas do piso e tirei o lixo, terminando o trabalho. Naquela noite, cada membro da minha equipe teve um sonho perturbador com um velho nos repreendendo por invadir sua casa e mexer em seus pertences, mandando a gente sair. No meu sonho, eu estava sozinho na casa do velho, que chorava e me acusava de destruir suas coisas, me empurrando para fora. Ele jogou o galão de produto na pilha de lixo que eu tinha feito perto da porta da frente, exatamente onde encontrei. 2 colegas contaram sonhos parecidos, dizendo que o velho os empurrava enquanto passavam pelas caixas com fotos estragadas e outros itens pessoais que precisavam ser jogados fora por causa do risco de doenças. Eles descreveram uma sensação de impotência, como se estivessem em piloto automático, e uma tristeza profunda. O que mais me impressionou foi a descrição do velho ficando muito bravo, tossindo violentamente e agarrando os braços deles enquanto mexiam nas caixas. Nenhum dos colegas estava na casa quando ouvimos a tosse no porão. O colega que entrou no porão comigo disse que teve um sonho, mas só lembrava de acordar triste, como se tivesse feito algo errado, e de um acesso de tosse horrível. Embora pudesse ser coincidência, liguei isso na minha mente como algo relacionado aos outros sonhos. Conversamos sobre a situação e concluímos que estávamos apenas reagindo ao trauma da experiência. Como alguém muito interessado em psicologia, racionalizei o melhor que pude e esperamos por trabalhos melhores no dia seguinte. Os trabalhos seguintes não foram tão ruins, envolvendo a limpeza de sangue em cenas de invasão de casa sem vítimas e outras cenas de crime com sangue e vítimas, mas nada de extraordinário aconteceu. Cerca de 2 semanas depois, começamos a aprender os truques do trabalho e fomos divididos em 2 grupos diferentes que eu era responsável por gerenciar como líder da equipe. Isso significava que eu teria que ir a diferentes locais se os colegas tivessem problemas ou não soubessem o que fazer. Pensei que estava me acostumando ao trabalho, assim como os outros, porque não tivemos outras experiências como a primeira. Mas eu estava enganado. O próximo trabalho, que teve atividades inexplicáveis, envolveu a morte de um homem de meia idade. O legista já tinha removido o corpo, mas a cena estava caótica. O homem tinha feito algo terrível, com que parecia ser uma arma de fogo de grande calibre ou uma espingarda, porque havia fragmentos de crânio
e fluidos espalhados por todo lado no porão, que servia como uma espécie de segundo salão. O cheiro era insuportável, porque o corpo não tinha sido encontrado imediatamente. A primeira etapa da limpeza foi usar nosso aspirador de mochila para sugar todo o material biológico. O legista nos disse que ele e seu parceiro se sentiram muito desconfortáveis na casa, descrevendo uma sensação estranha e sufocante. Imediatamente, começamos a sentir o mesmo desconforto ao entrar no porão. Para piorar a situação, a família do homem tinha chegado e estava chorando no andar de cima, mas o barulho do aspirador ajudou a abafar os sons. Enquanto eu estava limpando, a energia das luzes caiu e ficou completamente escuro. Isso era estranho, porque meu aspirador ainda estava funcionando. Meu colega de equipe começou a gritar, então desliguei o aspirador e desci da escada. Pensei que ele poderia ter tocado em um fio das luzes. Mas quando desliguei o aspirador, ele continuou gritando e eu ouvi coisas sendo derrubadas. Comecei a procurar minha lanterna no cinto de ferramentas e gritei para ele, perguntando o que estava acontecendo. Mas só ouvi gritos de pânico em resposta. Na escuridão total, vi uma forma ainda mais escura se movendo em minha direção e entrei em pânico. Escorreguei tentando recuar, ainda procurando a lanterna no cinto. Quando finalmente a encontrei, minhas costas bateram na parede do porão. Liguei a lanterna e apontei para a forma mais negra que já tinha visto. Quando a luz acendeu, vi a silhueta de um homem usando uma camisa de flanela, com barba e uma expressão ameaçadora. Então, a figura desapareceu. Meu colega de equipe estava atrás de onde a entidade tinha estado, sentado no chão, balançando com as mãos na cabeça. Quando me aproximei, ele pegou sua lanterna do chão e a acendeu. Então correu escada acima e ficou enjoado. Eu o segui, perguntando se ele estava bem e por que estava gritando. Pensei que tivesse imaginado a entidade e o homem por causa do susto dos gritos do colega. Mas ele me disse que estava esfregando a parede e sentiu algo puxando algo em seu cinto de ferramentas, achando que era eu. Quando se virou, as luzes se apagaram e ele foi engolido por uma fumaça escura, ficando imediatamente sem ar e lutando para se mover. Ele conseguiu puxar a lanterna, mas ela foi arrancada de sua mão como se seu pulso tivesse sido agarrado com força e ele conseguiu gritar. Quando gritou, objetos começaram a cair de um centro de entretenimento que estava a cerca de 1 metro dele, e a fumaça negra recuou, mas ele estava prestes a desmaiar de exaustão. Ele também mencionou ter perdido a audição e não sabia que algum som tinha saído quando começou a gritar. As coisas que caíram das prateleiras estavam aterrissando sobre ele, e ele cobria a cabeça para se proteger. Ele disse que sentiu como se um peso tivesse sido tirado dele quando a fumaça negra recuou, mas se sentiu mal imediatamente e a luz da minha lanterna aumentou essa sensação de mal-estar. Fizemos um intervalo mais cedo, onde ele apenas sentou ali, pálido como nunca e sem dizer muito, além de que tinha respirado aquela fumaça e não se sentia bem. Levei um energético para ele e sua cor começou a voltar. Nunca contei a ele que vi um homem quando liguei a luz, porque ainda precisávamos terminar o trabalho, e eu não queria colocar essa ideia em sua mente, já que ele nunca mencionou ter visto algo. Quando voltamos, as luzes no porão estavam acesas novamente. Metade das coisas que tinham caído das prateleiras estavam de volta no centro de entretenimento e a TV estava mostrando um jogo de beisebol. Havia também um cheiro diferente na sala, parecido com cabelo queimado. Meu colega de equipe ficou mais meia hora, sentiu-se mal novamente e foi para casa, me deixando sozinho para terminar o trabalho, o que eu não queria fazer, mas tive que fazer, porque os outros colegas tinham suas próprias tarefas. Depois de limpar tudo com o aspirador, comecei a esfregar o sangue velho, que era difícil de remover depois de coagulado, misturando-se com matéria cerebral e formando uma substância parecida com cola, mesmo com o uso de produtos específicos.
Enquanto terminava, continuei vendo a forma de uma pessoa sempre no canto do meu olho. Cada vez sentia aquele estranho cheiro de cabelo queimado e, às vezes, sentia como se uma força estivesse puxando itens do meu cinto, embora não tivesse certeza de qual item, porque havia várias ferramentas no cinto. Quando terminei o trabalho, fui usar o banheiro no andar de cima e no corredor ouvi o que parecia ser alguém chorando ou gemendo de forma abafada. Congelei e fiquei parado, pensando que talvez algum membro da família tivesse voltado. Ao olhar em volta, não vi nada, mas notei uma foto na parede de um homem com barba usando uma camisa de flanela. Havia várias outras fotos no corredor, mostrando o mesmo homem em diferentes situações, usando diferentes camisas de flanela com estampas de cervos, peixes ou familiares. Eu não tinha visto uma foto daquele homem antes, porque não tinha estado em nenhum outro lugar da casa que tivesse banheiro, e evitava usar o banheiro no andar de baixo, porque tirar a roupa de proteção era um incômodo. Enquanto garantia a segurança da casa, fechando todas as janelas, trancando portas e desligando todas as luzes, exceto a da varanda da frente, vi a cortina da frente se mover e novamente vi a forma mais escura que a escuridão na janela da frente. A última experiência que compartilharei neste relato ocorreu em meados de outubro, em uma área muito ruim em Detroit. Houve um incidente onde um homem supostamente tentou sequestrar uma criança. Ele foi detido por moradores locais que o espancaram severamente e conseguiu escapar para sua casa, onde os vizinhos chamaram a polícia e cercaram a residência para impedir sua fuga. O tempo de resposta da polícia naquela área era notoriamente lento e os moradores, enfurecidos, começaram a jogar pedras nas janelas do homem e danificaram seu carro. O homem foi gravemente ferido pela multidão e morreu em casa. De acordo com o policial que me disse, houve um mal-entendido. O homem tinha ajudado uma garota que estava machucada enquanto andava de bicicleta. Mas algumas crianças que a conheciam contaram aos pais que ele estava tentando sequestrá-la. A situação escalou rapidamente e o homem foi brutalmente espancado pela multidão enfurecida. A limpeza foi relativamente simples, envolvendo a segurança das janelas, a remoção de sangue e fluidos corporais. No entanto, assim que entrei na casa, senti ondas de medo e tristeza intensas, algo que nunca tinha sentido antes. Essas ondas deixavam minhas pernas fracas. Meu colega de trabalho, que chegou atrasado e não obteve a história completa do policial como eu, também sentiu as mesmas emoções intensas. Durante todo o tempo em que estivemos lá, vimos uma forma correndo pelos cantos, como se estivesse nos observando e depois se escondendo. Parecia uma névoa ou vapor. Também ouvimos lamentos suaves de socorro vindos de várias áreas da casa, além de sons que pareciam "por favor, pare" e longos "não façam isso", que ecoavam pela casa. Quando esses sons ocorriam, a atividade na casa aumentava e podíamos ouvir passos correndo, subindo as escadas, uma porta batendo e o som da porta da frente abrindo e fechando, embora nunca víssemos as portas se moverem. O caminho dos passos soava como se fosse da porta da frente, passando pela sala de estar, indo para o banheiro e subindo as escadas para o quarto no andar de cima. O que realmente me impressionou foi que eu podia sentir os impactos do piso, como as vibrações de alguém correndo ao meu lado enquanto eu limpava as áreas. Cada vez que isso acontecia, eu era atingido por uma daquelas ondas de medo e tristeza. Ao deixar a casa, havia algumas pessoas nas varandas, como é comum durante esse tipo de acontecimento, e os moradores ainda estavam hostis, gritando coisas aleatórias direcionadas a nós enquanto carregávamos a van e tirávamos as roupas de proteção. Ignoramos os comentários, mas antes de carregarmos todo o material da casa na van e trancarmos a porta da frente bateu com tanta força que soou como um tiro, assustando a mim e ao meu colega de equipe, bem como as pessoas na varanda da frente, que correram para dentro.
A fechadura da porta da frente estava de alguma forma trancada e não conseguimos abri-la. Pensei que fosse uma chave diferente da maçaneta, então acabamos deixando várias tábuas na casa que sobraram de terem sido postas em algumas das janelas. A sensação de alívio ao sair da casa foi imensa. Por dentro, eu estava ansioso, assustado, paranoico e profundamente deprimido, o que poderia ser devido ao conhecimento da história. No entanto, ao sair, foi como se um interruptor tivesse sido ligado e imediatamente me senti melhor. Eu e o outro membro da equipe começamos a brincar e rir sobre coisas triviais, como é típico de jovens de 19 e 20 anos. Tenho muitas dessas histórias detalhadas em um diário que comecei após os primeiros 3 meses trabalhando nesse emprego. Conversei com os colegas das equipes e coletei outras histórias estranhas deles também. Sei que algumas dessas experiências podem ter sido formadas pelo meu subconsciente para lidar com situações traumáticas, mas outras não têm explicação. Quando ouço outros membros da minha equipe contarem suas histórias sem terem sido influenciados pelas minhas, fica claro que há algo mais acontecendo. Quando tiver tempo, pegarei o diário e fornecerei mais detalhes sobre minhas experiências. O trabalho ficou muito pior quando comecei o diário após 3 meses, com várias experiências que acredito terem sido paranormais. Muitas situações estressaram meu estado mental ao ponto em que minha sanidade começou a se desintegrar. No final, trabalhei nesse lugar por quase 3 anos e todos os meus colegas, jovens de 18 e 19 anos como eu, morreram. O que sei é que quando esses 3 jovens começaram esse emprego, todos eram normais, bem ajustados, sem preocupações no mundo além de garotas, festas e trabalho. Vi cada um deles lentamente perder suas alegrias e paixões pela vida. Embora soe cruel, cada um que morreu o fez de uma maneira que parecia limpa, talvez para poupar outra pessoa de ver as coisas horríveis que todos nós víamos com tanta frequência.